Nós vamos fazer contato com a economista, especialista em economia social e do trabalho e mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Iriana Cadó. Bom dia, Iriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos escutam. Ótimo estar aqui de novo. A gente que agradece sua presença. Iriana, ontem a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, divulgou um estudo em que analisa efeitos econômicos da pandemia na região e recomenda ali algumas políticas de enfrentamento. A secretária executiva da entidade, Alicia Bárcena, disse o seguinte: os países devem direcionar o gasto público para a reativação e transformação econômica, fortalecendo o investimento público para setores que fomentem o emprego, a paridade de gênero, a inclusão social, a transformação produtiva e uma transição igualitária em direção à sustentabilidade ambiental. Quer dizer, todos os elementos que, obviamente, o Brasil não está fazendo, mas queria chamar atenção para o início aqui da questão do direcionamento do gasto público para a reativação e transformação econômica, fortalecendo o investimento por parte do Estado. É possível fazer isso com a lei do teto em vigência, Iriana? Olha, Glauco, e eu quero só fazer um parênteses que isso foi um documento da CEPAL que você citou, mas essa semana também um órgão bem importante, que é o Fundo Monetário Internacional, lançou um documento também falando exatamente a mesma coisa, né? Da importância do investimento público para a retomada econômica nesse momento, falando em diversos países e como tem sido feliz os países que têm feito isso, né? E aí mostrando que, inclusive, o investimento público não compete com o investimento privado, né? Que à medida em que o Estado se responsabiliza por algum montante de investimento, isso puxa o investimento privado também que se sente confortável e confiante em investir naquele país. Então, é um consenso que está se dando em diversos órgãos internacionais e mais do que isso, inclusive entre os mecanismos, instituições que são bastante neoliberais, né? Não são nem instituições que são bolivarianistas, comunistas, ou seja lá o que se chame quando a gente pede que o Estado intervenha, né? Mas no Brasil parece que a gente está totalmente indo na contramão, né? Então a gente tem essa PEC que amarra, congela qualquer possibilidade de investimento público, né? Ou seja, coloca na Constituição que a gente não pode aumentar os aportes orçamentários para investimento, que os investimentos têm que estar associados à valorização da inflação, que no momento como esse a gente vive é um problema, porque a gente está vivendo uma inflação bastante pequena, até um processo de deflação, tirando o episódio dos alimentos. Então, é possível que a gente perca, inclusive, orçamento para setores essenciais. Então, a gente aqui no Brasil está vivendo sob uma lógica, uma regra fiscal obsoleta, que, inclusive, acho que nenhum país do mundo entende porque a gente tem isso aqui em vigor, porque justamente impede com que a gente faça políticas anticíclicas, políticas que nos tirem desse período de crise, políticas que, de fato, retomem a economia. Sem nenhum motivo aparente, essa regra se mantém intacta, né? Porque do ponto de vista econômico, ela não traz resposta nenhuma. E aí a gente vê, como a gente tem visto no último período, os maiores embates se darem em torno disso, né? Porque a gente não consegue pensar nenhuma política econômica para o próximo ano, nem mesmo a renda básica permanente, se a gente mantém em vigor o teto dos gastos vigentes que impede, que proíbe que a gente faça qualquer política econômica no próximo período com mais liberdade. E quando a gente tem, por exemplo, essa questão da formação, das formas de financiamento, né, do programa Renda Brasil, que o governo quer implementar, já foram discutidas diversas possibilidades, aí, inclusive aplicação de recursos do Fundeb, de rolagem de precatórios, mas na prática a lei do teto ela acaba restringindo, mesmo que você consiga aumentar a arrecadação, ela restringe o uso desse dinheiro em determinada área, né, Iriana? Quer dizer, não vai aumentar, não vai adiantar aumentar a arrecadação, porque vai ter que se fazer algum remanejamento dentro do orçamento. Exato. Eu acho que hoje o nosso maior problema econômico é esse teto, essa regra fiscal, que, mais uma vez, ela é totalmente obsoleta, não faz sentido nenhum do ponto de vista de vamos organizar as finanças do Estado para que a confiança retome. Não, ela não retoma a confiança privada nenhuma, pelo contrário, ela deprime a demanda generalizada, porque impede que a gente faça investimento público. E justamente isso que você falou, Glauco, que inclusive eu tenho dito isso, é que a gente até muito tempo tem feito essa campanha do
do imposto sobre grandes fortunas acertadamente, porque eu acho que pensar uma política, por exemplo, de renda permanente, né, que não seja só esse momento excepcional, conjuntural da pandemia, ela tem que ter uma fonte de financiamento sustentável, e aí o imposto sobre grandes fortunas é o caminho, ou uma reforma tributária mais progressiva. Mas a forma como está colocada constitucionalmente o teto impede com que a gente faça qualquer repasse orçamentário, mesmo que a gente tenha um crescimento econômico, aumento da arrecadação, aumento da tributação, porque é inconstitucional aumentar o orçamento para áreas essenciais como saúde, educação ou investimento público. Ou seja, democraticamente impede até que a sociedade brasileira decida para onde que quer que esse orçamento vá, né? Porque é proibido constitucionalmente que a gente decida que a gente quer mais aportes para a educação, para a saúde ou para o investimento público, porque isso é criminalizado na nossa Constituição brasileira. Eu não sei, para mim não faz sentido nenhum vigorar uma regra fiscal como essa ainda hoje. Agora, justamente nesse ponto, né, Eriana, existe até um grau muito elevado de anticientificismo, né, nessa manutenção da lei do teto, porque contraria estudos, inclusive, de instituições, como você ressaltou, como o próprio FMI, que eu não vi aqui a atualização da lista dos comunistas hoje, mas não é exatamente uma instituição de esquerda, né? Então, que tipo de interesse você identifica por trás da manutenção da lei do teto no Brasil, Eriana? Olha, eu acho que o teto, quando ele é efetivado lá em 2016, 2017, ele vem numa toada de disputa, de retomada daquele projeto neoliberal que tinha sido deixado a cabo nos anos 90, né? Então, uma disputa em torno do orçamento do Estado, uma disputa, sobretudo, em relação a desresponsabilizar o Estado cada vez mais na condução da vida pública, né? Do investimento público, das políticas sociais. E aí, nessa toada, identificar que seria a oportunidade de passar uma regra que impedisse que qualquer governo, seja de esquerda, de direita, que viesse vir a ser eleito democraticamente, não retomasse aquele projeto dos anos 2000, que a gente viu de políticas sociais, né, de investimento, de gasto, de condução do Estado de um projeto. Então, a PEC nada mais é do que a constitucionalização de um projeto neoliberal, ou seja, de colocar na Constituição brasileira de que é isso que tem que passar a organizar qualquer tipo de governo que venha a ser eleito. E aí vai na contramão da razoabilidade humana em termos de gestão pública, né? Porque a gente tem um Estado que, num momento como esse... Inclusive, eu acho que é interessante a gente dar um exemplo que qualquer política que foi efetivada agora no período da pandemia, importante e necessária, como a renda, como um aumento do crédito para pequenas e microempresas, ainda que muito aquém do que a gente desejaria, aporte para a saúde e educação, só foi possível ser feito porque nós estamos vivendo sob um regime de exceção orçamentário, que é o orçamento de guerra. Então, dia 31 de dezembro ele vai acabar e o governo, Glauco, está desesperado, porque identificou que tem um problema para o ano que vem. O primeiro problema é que não dá para colocar a renda emergencial com o teto, sobre o teto. Não tem possibilidade. E aí vem cada dia um plano novo. É que nem o Pink e o cérebro, né, Glauco? O que nós vamos fazer hoje? E aí, cada dia é um plano novo. Então, é precatório, é quebrar o piso do mínimo. Todo dia tem uma coisa nova. E que, efetivamente, ainda não consegue dar respostas às demandas que virão para 2021. Ou seja, o governo tem um dilema, Glauco, que é o seguinte: ou mantém no seu escopo a manutenção dos interesses, sobretudo do sistema financeiro e do mercado financeiro, né, mantendo essa regra fiscal que tenta desresponsabilizar o Estado cada vez mais da condução da ordem pública, né, ou seja, todo o seu orçamento é voltado para as despesas financeiras, sobretudo para juros, mas também não dá respostas às demandas sociais do seu povo, e o aumento da fome agora e da pobreza, e coisas que vão se aprofundar no último período, ou dar respostas ao seu povo, do ponto de vista de arrefecer essas tensões sociais e implementar uma política pública que dê resposta a isso, mas vai ter que enfrentar os seus aliados no mercado financeiro, que são a base do seu governo hoje, e revogar o teto dos gastos. Ou seja, vamos esperar para que lado
o governo vai correr no próximo período, né? Até porque, Irina, com o fim do orçamento de guerra, né, na verdade, o Brasil vai precisar continuar coordenando a recuperação da economia, porque a pandemia pode acabar aí no próximo ano, mas não é por isso que os seus efeitos vão acabar de imediato, né? Então é necessário aí que o governo tenha mais liberdade orçamentária justamente para tentar fomentar essa recuperação econômica, se isso, inclusive, for, na verdade, o desejo da equipe econômica, né? Sim, não, eu acho que é isso. E no próximo período a gente vai ver os problemas se acirrarem, a pandemia efetivamente não acaba em 2021, mas mais do que a pandemia, os nossos problemas econômicos foram aprofundados nesse último período e eles continuam no ano que vem. Então nós temos uma taxa de desemprego que tende a aumentar, a gente tem colocado as projeções que pode ser que chegue a 17% ano que vem, uma pobreza generalizada, uma estrutura produtiva absolutamente fragilizada. Agora, inclusive, hoje saiu essa semana um estudo da Coalizão de Direitos, né, do DESCA, mostrando como deveria ser os aportes orçamentários, né? Então, só a título de curiosidade, hoje para a área da saúde, educação e assistência social, nós temos 374 bilhões de reais para essas áreas. Seria necessário para a gente conseguir fazer frente aos desafios que estão colocados 655 bilhões, ou seja, mais do que o dobro, né? E aí, inclusive, hoje vai ter um tuitaço dizendo direitos valem mais, piso emergencial do orçamento já, que é a forma como a lei orçamentária anual de 2021 está consolidada. Teremos graves problemas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, social, ou seja, os nossos problemas podem ser muito mais agravados se o governo, de fato, fazer jus aos interesses do mercado financeiro e não dos problemas, efetivamente, os quais a nossa sociedade vem enfrentando no último período. Então, é muito preocupante, temos que fazer pressão, porque essa regra fiscal não faz sentido nem aqui, nem em país liberal nenhum do mundo, nem o FMI entende como a gente tem isso em vigor aqui no Brasil. E esse tuitaço é a partir das 17 horas, né, Irina? Isso, tuitaço a partir das 17 horas, piso emergencial já, acho que acaba teto dos gastos, e não ao Pacto Federativo, que também é outra ideia mirabolante do Pink e do cérebro, que é, a partir do momento em que a gente tivesse um descontrole fiscal, a gente aciona um dispositivo que reduz os salários e as jornadas dos servidores públicos em até 25%, para que isso tivesse um espaço fiscal. Agora, me digam vocês, nem no setor privado, nem no mercado de trabalho privado, a gente pode fazer, legislativamente falando, né, em termos da lei, a gente tem um descontrole na nossa empresa aqui, vamos diminuir o salário dos empregados. Isso não pode fazer, os trabalhadores não podem pagar a conta, né, por falta de gestão satisfatória dos entes que estão fazendo política econômica. Então, também temos que falar não contra o Pacto Federativo, que é a PEC 188, que vai ser votada e vai ser colocada na ordem do dia com força no próximo período também. A gente precisa acompanhar também, né? Aliás, são vários ataques simultâneos por parte desse governo. Iriana, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, um abraço, bom dia a todos. Abraço, bom dia. Conversamos aqui com a economista, especialista em economia social e do trabalho e mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Iriana Cadó. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.